mas a gente fica feliz. A gente fica feliz com a presença de todos e cada um. Vou ser breve aqui, porque todos aqui queremos ouvir, não é bem a mim, não. Mas, de qualquer forma, eu fiz 2 homenagens aqui, 3 na realidade, 2 vai ser para o nosso presidente. Uma aqui é primeiro para o Flávio. É uma lembrança apenas aqui da sua vinda aqui na nossa cidade. É um diploma que a gente faz para o nosso prefeito, então, aqui. Aqui eu, como comandante do 12º Batalhão, faço esse diploma de amigo aqui para o nosso ilustre deputado Flávio Nantes Bolsonaro. Fiz um pequeno texto aqui, foi bem espontâneo, que palavras nem sempre são suficientes para expressar a gratidão e o respeito que temos, sempre nos incentivando e apoiando no difícil dia a dia profissional. Então, em agradecimento e admiração por tudo que nos tem representado, muito obrigado. Obrigado, senhor. O outro, aqui o nosso grande presidente já, né? Vamos profetizar. Mas tem mais, peraí, senta não, tem mais uma lembrancinha. Ó, agora vamos... Peraí, vem cá, volta aqui, deputado, por favor. Tem mais uma lembrancinha aqui. Ó, mesmo aqueles que são contra, nesse momento, pelo amor de Deus, vamos apoiar aqui. Fogão! O Fluminense nos espera domingo agora. Espera dormindo, né? Mas o ouvinte é representativo, né? Não é porque está na reserva, não, né? Ó, é o número do partido. Para não esquecer, né? Vira pra lá, ó. Não, o verso é que é maneiro, rapaz. Ó, a estrela é solitária, mas pode ter certeza que você não está solitário com a gente, não. Gente, então, feitas essas homenagens, já estavam prometidas, né? Foi surpresa para alguns. Essa é a da paz. Então, gente, presidente, então, com todo respeito, aqui é uma satisfação tê-lo aqui presente na nossa cidade, também o Flávio também. A gente fica feliz aqui nesse dia, mais uma confraternização, mas estamos ávidos por suas palavras. Sei que o senhor deve estar sofrendo na pele, tanto por esse seu discurso que tanto nos atrai, principalmente, talvez, o pessoal da meia-idade aí, né, da minha idade, da meia-idade, quando o senhor toca mais nesse lado da família, isso nos atrai bastante. Eu sou meio saudosista com essa sua declaração. Então, esse lado seu de militar, que eles nos tentam atingir de todas as formas, né, pelo nosso militarismo, não, pela nossa educação. E essa que a maioria a gente tenta passar para todo mundo. Eu sei que passou para o seu filho, assim como o Jordi teve a criação dele, aqui, todo mundo aqui, que está aqui, porque teve a educação, né, que a gente pautado, como o Jordi falou. Hoje em dia teve uma inversão de valores, invenção na história, mas, graças a Deus, a gente está botando o país no trilho aí. Com a sua ajuda, tenho certeza que a gente vai resgatar essa imagem aí. Obrigado a todos e boa noite. A partir de agora, o Coronel Salema é o meu peixe. Pessoal, antes do próximo palestrante, podemos dizer assim, só quero dar um aviso que nós temos uma cantina aqui, quem quiser água, refrigerante, sanduíche, tá? Tem um caixa ali, até que minha mãe que tá ali, ó, não estou explorando, ó. Foi livre e espontânea vontade. É de mortadela? Não. É de coxinha de frango. Passo a palavra agora para o presidente do nosso partido, Partido Social Cristão, Partido da Família.
Alexandre Raposo. Uma boa noite a todos. Como presidente do partido, obviamente, nós estamos em festa com essa noite linda e com a recepção calorosa que nós tivemos ao chegar. Já estamos acostumados, né? Desde 2006, numa audiência que nós tivemos na Câmara aqui de Niterói, eles se tornaram meus fãs. Em 2012, na campanha, eles invadiram o meu site, as minhas páginas nas redes sociais, ameaçando a minha família, a minha esposa que está ali, a ponto de ter que andar com o coronel PM, coronel Menezes, o coronel Salema deve conhecer, ameaçando, indo à porta da minha casa, porque eles sim são os intolerantes. Eles não respeitam o contraditório. E chegar aí hoje, ver líderes partidários ali, influentes da nossa cidade, vereadores ali. Eu encontrei uma ex-aluna minha ali que, quando foi minha aluna, era minha fã número 1. E quando ela me viu chegar, nem para minha cara, ela olhou e fez cara de ódio, porque com certeza, depois que ela entrou na Universidade Federal Fluminense, ela foi doutrinada. Tem um amigo aqui que ligou para a mãe, uma amiga nossa, porque ela não sabia que a filha estava aí com um professor que a trouxe. E a mãe veio agora aí de carro para buscar a sua filha menor de idade, doutrinada por um professor. A minha filha mais velha estuda numa escola tradicional aqui da cidade. E eu tenho áudio, e eu vou tomar as devidas proporções do caso. O professor de geografia, todas as aulas, doutrina alunos de 16 anos de idade. No seu discurso, obviamente, o cardápio principal, Bolsonaro. E o que acontece é que eles estão nos tornando famosos, né? O coronel Salema é um coronel tão famoso que estão escrevendo o nome dele no asfalto. Eu nunca vi isso na história. E pior, não tem nada a ver com isso. Quem prendeu o bandido lá foi a Polícia Civil, hein, Salema? O Salema é o rei dos baile funks em Niterói. Olha, o Salema não é da Igreja Universal, mas sabe fazer uma fogueira santa como ninguém. O Salema é mito. Salema é mito. Então, Jair, Flávio, futuro prefeito do Rio de Janeiro, Jordi, Sara Winter, eu hoje perdi metade dos meus amigos. O meu WhatsApp só não está mais concorrido do que o do próprio Jair. Porque se tivesse colocado, Jordi, 20 mil convites, nós teríamos 40 mil pessoas querendo entrar. O Jair foi o deputado federal mais votado nessa cidade sem vir aqui. Coitado do Flávio. O Flávio veio e teve 5 mil. O Jair não veio, teve 22 mil votos. Isso mostra a tendência de Niterói, que Niterói é um voto conservador, sim. Defende a família, sim. E nós vamos mostrar isso nas urnas nesse ano. Quero acusar aqui a presença de alguns amigos que eu não podia deixar de anunciar aqui. Pastor Roberto Vieira, que está representando a Aliança Conservadora Cristã da cidade. Doutor Delegado Federal Antônio Raiol. Doutor Raiol prendeu o Duda Mendonça, o marqueteiro do Lula. O Raiol prendeu o Duda Mendonça. Infelizmente o Raiol hoje não está lá, porque em breve alguém vai prender a Dilma, o Lula. Tá faltando pouco. Quero também acusar a presença do doutor Pedro Castilho. Com o Pedro eu fiz uma média porque ele é meu padrinho de casamento. O Pedro é ouvidor da Secretaria Estadual de Trabalho e assessor direto do nosso irmão, querido deputado Sóstenes Cavalcante. Amigo, irmão, aos pastores que me acompanham hoje aqui, e dizer, Jair, que a comunidade evangélica em Niterói, que segundo o Ibope representa 45% da sociedade aqui em Niterói, te apoia
e quer Jair Bolsonaro presidente da República. A vinda do Jair aqui acarretou alguns problemas, dentre eles que eu devo ser expulso da Ordem de Pastores porque não convidei todo mundo. Vamos fazer, com toda a liderança evangélica da cidade. E para terminar, eu quero só dizer, Jair, Flávio, segunda-feira vamos estar lá. Ô Raiol falou, me confidenciou um negócio ali, Jair, Flávio. A sorte que você não é candidato a prefeito de Niterói. Mas vai caminhar lá no Rio e nós vamos ajudá-lo também e ele vai nos ajudar aqui. E eu, para encerrar, quero dizer, simplesmente, para terminar, eu não podia deixar de fazer isso. Jair, a Bíblia conta a história de um líder do povo de Israel, você esteve lá agora na companhia do pastor Everaldo, do Flávio, é uma viagem linda, é um país lindo e maravilhoso. A Bíblia conta a história de um homem chamado Gideão. Gideão e o povo de Israel estava perseguido pelos midianitas. A ponto de Gideão ter que malhar o trigo dentro de um lagar. Vocês devem ter conhecido lá um lagar onde se amassa as uvas. Ele tinha que pôr escondido dos midianitas. E aí Deus levanta Gideão e disse, Gideão, você vai libertar o povo de Israel da mão dos inimigos. Gideão juntou um exército grande, a ponto de Deus reduzir todo mundo, e apenas com 300 homens, ele venceu um exército inteiro dos midianitas. Jair, nós somos a maioria. A minoria está lá fora fazendo barulho, é o que resta a eles. Porque com certeza, como Gideão, eu creio que Deus está levantando Jair Messias Bolsonaro. E pode ter certeza, hoje nós somos mais de que 300. E Gideão, quando foi partir para a luta, ele fez uma frase que eu vou repetir, parafraseando para terminar aqui, Jair. Gideão disse o seguinte, por Deus, quando sairmos à peleja, vocês vão quebrar os cântaros de água e vão gritar por Deus e por Gideão. Nós vamos gritar diferente. Por Deus, pela família e pelo Brasil, Jair Bolsonaro, nós vamos conquistar o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Niterói, que Deus abençoe Jair, Flávio e a todos que estão aqui. Coronel Salema, que Deus abençoe no seu comando aqui, com tanta dificuldade, trabalhando firme. E eu tenho certeza que muito em breve nós vamos contar uma nova história. 2016 está aí. E eu, como presidente do partido, obviamente estou muito feliz da nossa nominata. Pequena, mas corajosa, aguerrida, e nós vamos surpreender. Não é à toa que hoje o Jornal Fluminense, o Globo, todo mundo me ligando. Eu vou dizer o seguinte, esperem, 2016 o PSC vai dominar, porque em 2018 temos um árduo trabalho a fazer e Jair Bolsonaro vai sair de Niterói com a maior votação que um candidato a presidente da República teve neste município. Eu conto com isso. Deus abençoe e boa noite a todos. Passo a palavra agora para o futuro prefeito do Rio, Flávio Bolsonaro. Mito Kid! Falo aqui em pé mesmo. Bom, boa noite a todos. E eu quero começar fazendo uma coisa, eu só tive plateia desse jeito contra mim. Então é um prazer muito grande. Eu quero fazer aqui uma coisa que eu vejo artista fazendo, dá uma inveja danada, que nunca tem público a favor. Vamos fazer uma selfie. Todo mundo aqui de cima. Por favor, gente. Aqui, o pessoal da mesa também aqui. Dá uma agachadinha aqui, ó. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar aqui o Alexandre, o presidente nacional do PSC, uma pessoa que há pouco tempo que a gente se conhece, mas já é o suficiente para admirá-lo. O Alexandre, saber da sua capacidade, da sua competência, e fico bastante tranquilo do PSC estar aqui em suas mãos em Niterói. Uma saudação especial também ao meu amigo, Coronel Salema. E não é de hoje que é esse profissional extremamente reconhecido dentro e fora da Polícia Militar. Ele é um dos poucos que eu já vi a população fazer abaixo-assinado para não sair do batalhão.
Porque é uma pessoa competente e sabe fazer. E além de competente, é uma pessoa que sabe fazer show pirotécnico. Parabéns. Minha amiga Sara Winter também, um grande orgulho para todos nós. O pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, já lhe falou uma vez, eu quero repetir aqui, a sua história de vida é um testemunho assim maravilhoso, lindo, e que Deus continue te dando muita saúde, muita garra, muita sabedoria para continuar levando a sua palavra para todos que você está levando. Tá, o seu trabalho não tem preço. Abençoado. Parabéns. Meu amigo Carlos Jordi, conheci por intermédio aqui do meu irmão Eduardo, policial federal, uma pessoa também qualificada, capacitada, engajada, um guerreiro. Então, parabéns por esse grande evento que eu sei que deu muito trabalho para organizar. No começo estava preocupado, né, que os amigos dele estavam falando, Jordi, tá tendo estão organizando uma manifestação lá na frente, como é que vai ser? Aí o Jordi falando para as pessoas, né, calma, vai dar tudo certo, nós estamos do lado da lei, do lado direito, com a polícia militar aqui nos dando apoio, garantindo o nosso direito de ir e vir, o nosso direito de nos reunirmos aqui pacificamente para discutir ideias, para exercer a democracia, não vai ser abalado. E foi o que aconteceu. Parabéns também, Jordi, por essa iniciativa. E agradecer, por fim, para acabar os agradecimentos, ao mito, ao Jair Bolsonaro, meu pai, essa pessoa que... É moleza, aqui é moleza. Agradecer a ele por ser pessoa que é, né, pessoa séria, com coragem, que enfrenta uma verdadeira guerra, o nome é guerra, naquele cenário político em Brasília. Uma pessoa que Deus está, com certeza, capacitando cada vez mais, está melhorando cada vez mais, todos nós temos que melhorar muito, e com ele não está sendo diferente, está melhorando bastante, principalmente para conseguir resistir à pressão que exercem sobre ele em Brasília, todos os rótulos que tentam colocar em Bolsonaro, mas não adianta. Não cola e nem vai colar, porque mentira não cola na gente. Podem criticar do que quiser, mas é uma pessoa que tem um perfil que hoje todos nós estamos buscando na classe política. Uma pessoa que é séria, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que realmente não se curva à ditadura do politicamente correto, que bota o dedo na ferida dessa bandidada que está tomando conta do nosso país. Acho que vai sair de lá. Vai sair de lá na moral, na urna. E, caminhando aqui para a minha conclusão, essas cenas lamentáveis que nós vimos aqui fora, né, eu quero minimizar isso. Nós aqui estamos em um número 20 vezes maior que o deles para começar. São pessoas que eu tenho a convicção que com o passar do tempo, né, quando começarem a sair da faculdade, precisarem trabalhar, ganhar o pão de cada dia, quando precisarem começar a sustentar suas famílias, eles certamente verão a besteira que fizeram com a sua juventude. Estudantes profissionais, nunca vi. E eu quero dar uma mensagem, passar uma mensagem a todos nós que estamos aqui. Em primeiro lugar, agradecer de coração, não tem preço. Vocês não têm ideia de como isso aqui nos dá mais força ainda para continuarmos na linha que nós estamos seguindo. Isso nos dá certeza, convicção que a gente está na direção certa. Isso tudo que a gente vê de ameaça contra nós, não é contra Bolsonaro, não é contra nós, porque eles estão atacando os nossos valores, eles estão atacando as nossas crenças. É contra isso que eles lutam, é disso que eles têm medo. Então fico muito feliz de ver isso aqui hoje, uma sexta-feira, no meio do feriado, 20h30 da noite quase, isso aqui lotado, não tem preço. Não tem preço. Quem veio de graça aí, levanta a mão. E para a gente ouvir o nosso ídolo aqui,
eu quero dizer o seguinte: nós não apenas dizemos, nós não apenas discursamos, nós fazemos. Nós temos trabalho na segurança pública, honrando, tentando valorizar esses pais de família, esses homens, essas mulheres, esses seres humanos que tem por baixo da farda, que eles acham que não tem. As pessoas que estão sangrando, literalmente, pela nossa segurança. Quando nós... Sim, baixo aqui o raciocínio é sempre para a Polícia Civil, para os militares, Polícia Civil, inspetores penitenciários, os servidores da segurança pública, que são pessoas abnegadas, eu sempre digo. Nós temos que dar graças a Deus porque ainda existem pessoas dispostas a fazerem isso, mesmo com todos os riscos, com todas as dificuldades, com o não reconhecimento por parte do Estado, com salário atrasado, enfim. Muito obrigado às profissionais da segurança pública. E a Sara estava fazendo uma leitura de alguns projetos de lei aqui. Ela não falou, né, mas algumas pessoas já conhecem. Os projetos são de autoria do deputado Bolsonaro. A pessoa que é acusada que pode ser estupradora. Tem que rir. Tem que rir. Olha, só se ele fosse um louco, né, uma pessoa que defende estupro. Falta mais do que isso, 1.952 vezes. Continua. Uma pessoa que, como a Sara colocou, esse sim defende as mulheres. Esse sim defende o cidadão ordeiro. Esse sim tem propostas para que atos monstruosos como esse que aconteceram agora com essa menina, não aconteçam. Defender castração química para estuprador é ser estuprador? É defender estuprador? Eu tenho uma lei aqui em vigor, inclusive no Estado, que proíbe o ingresso no serviço público de qualquer pessoa que tenha sido condenada por estupro, mesmo que já tenha cumprido sua pena integralmente, porque são pessoas que normalmente voltam a cometer esses crimes. Então, ninguém aqui quer que o filho vá parar na mão do médico pedófilo, né, que no colégio só seu filho seja doutrinado, ainda mais por um professor pedófilo. Então, nós temos trabalho. Se preciso for, a gente senta o dedo também, né, coronel? Aprendi com a polícia. Porque não vão nos calar. Não vão nos intimidar. E repito aqui, a nossa força, a nossa união, a nossa aliança é com vocês. É vocês que nos dão esse suporte. É vocês que nos dão essa retaguarda. Esse piso, esse chão, para a gente conseguir andar na direção certa. Defendendo os valores cristãos. Defendendo, né, a liberdade, defendendo o indivíduo, defendendo a sociedade, defendendo o direito, defendendo a lei. Porque isso é que incomoda. Porque não adianta tentar nos pegar por qualquer coisa que eles são. Qualquer ilegalidade, qualquer sacanagem que eles praticam, porque com a gente não tem isso. Então vão ter que continuar nos engolindo, vão ter que engolir que o Jair Bolsonaro foi o deputado federal mais votado de Niterói. E se Deus quiser... E eu quero agradecer aqui aos votos que eu tive em Niterói, ao pessoal que caminhou comigo aqui, panfletando, de graça na Ajusta, trabalho voluntário, pessoal do Libicom. Isso, em cima do banquinho. Então, pessoal, deixa eu acabar aqui então, concluindo. Eu quero pedir uma salva de palmas para vocês. Parabéns! Tamo junto! E convidar quem quiser atravessar a Baía de Guanabara na segunda-feira, outro evento do PSC, aqui no auditório da Bolsa de Valores, na segunda-feira, às 19 horas. Vamos aí fazer uma grande reunião, onde eu vou colocar o meu nome como pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigado. E agora com vocês, o mito. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Dizer que a recepção que tive lá fora tem um semelhante em alguns locais, tenho andado pelo Brasil, mas em todo local tem a sua escória. E aqui nós tivemos a escória de Niterói ali fora. Mas eles não crescerão. A tendência é diminuir. Na mesa aqui
Pedir permissão como capitão aí, ó, meu querido coronel Salema. O que eu desejo para a sua polícia militar é um dia vocês terem uma retaguarda jurídica para poder bem trabalhar. Porque hoje em dia também parece que existe uma doutrinação de fora para dentro da polícia militar, que eles estão sempre errados. Tem policial que hoje em dia morre porque, ao raciocinar, se atirar, vou para a cadeia. Se não atirar, vou para o cemitério. Acaba deixando um bandido vivo e um chefe de família aí, uma viúva na sociedade. Sara Winter, você está aqui com o teu noivo, né? Eu te conheci, acho que antes dele. Olha, como ela está bonita quando mudou de time. Ela deu um testemunho aqui, parabéns ao testemunho. Felicidades. Diz que está noiva, né? Caso venha casar, nos convide, nós iremos lá, com toda certeza. E... que o senhor fosse padrinho. Tá aceito aí. E é um sinal que um filho muda uma pessoa. Eu fui mudado 5 vezes. Tenho agora uma linda menina de 5 anos de idade. Depois de 4 barbados, apareceu uma menina. Ela me desmontou. Parabéns, Sara. Continue assim. Eu nunca vi ninguém nadar de Miami para Cuba. Todo mundo de Cuba para Miami. A Sara aqui é um exemplo disso aí. Ao garoto aqui, o Jordi, se é amigo do meu filho, é meu amigo. O Eduardo é policial federal. Se elegeu por São Paulo, basicamente nas mídias sociais, e com reconhecimento de 82 mil paulistas que acreditavam no meu trabalho. Fico muito feliz com isso. E o Jordi parece ter um propósito político, né? Que Deus o abençoe e siga nesse seu propósito. Você não sabe, Jordi, quantos problemas você vai trazer para o teu lado. Tá? Espero que seja feliz. Prezado Raposo, pelo que parece, um pastor evangélico. Eu tive uma experiência indescritível há 2 semanas, porque eu estive lá no Rio Jordão, onde, no ano de 30 depois de Cristo, é isso mesmo? O Messias foi batizado por João Batista. E agora, em 2016, o Jair Messias Bolsonaro desceu também as águas do Rio Jordão. Sou católico e acredito em Deus. E dei meu testemunho publicamente. Alguém sabe aí de onde veio, para onde vai? É bom se preocupar, hein? À direita, meu filho, o último ali, o Flávio. O que todo pai quer é que seu filho seja melhor do que ele. E eu digo que meu filho é muito melhor do que eu. E eu fico muito feliz com isso. E agradeço a Deus pela educação, que é especial a mãe dele, que não é mais minha esposa. Problemas acontecem na vida da gente. A avó dele. E eu também, que ajudamos e muito na sua educação. Eu tenho falado para ele sobre essa candidatura no Rio de Janeiro. Meus colegas, 90% das prefeituras do Brasil estão quebradas. De vez em quando eu falo para ele, você tem certeza que está... Onde é que está metendo os teus pés? Como é que vai estar a prefeitura depois da Olimpíada? Quais são os seus problemas? E o Brasil não vai mudar de uma hora para outra na questão da economia. Até, se o pessoal lá de fora pudesse ouvir, né? Eu sei que ali tinha bandeiras LGBT, nada contra gay, a minha briga é contra o material escolar. Porque eu não quero que a minha filha de 5 anos tenha acesso a esse tipo de material. Quem vai dar educação sexual para minha filha vai ser a minha esposa, que agora está no Rio de Janeiro. Assim como quem falou de sexo para os meus filhos foi eu no primeiro momento. E não podemos deixar isso na mão de certas pessoas travestidas de professores. A família é sagrada. Roubar a inocência das nossas crianças é um crime mais do que hediondo. E de vez em quando tenho dito, se em sala de aula falarem ou mostrarem besteiras para minha filha de 5 anos de idade, a conversa não vai ser via judicial, não. Tá?
Não dá para sermos aí complacentes e tentar negociar com esse tipo de gente. Atacar a inocência das criancinhas, isso é um crime. Não podemos admitir isso aí. Ideologia de gênero é a PQP. Mas como aqui 90% do brasileiro é cristão, respeito quem é ateu também, tenho amigos ateus. No tocante aí, ó, a minha fé, eu acredito que Deus escreve certo por linhas tortas. E o grande passo foi dado agora por ocasião da primeira fase do impeachment, não da Dilma, mas impeachment do PT. O partido diabólico, o partido do Satã. É um partido que tinha, né? Que eu espero que seja o impeachment definitivo, começo de agosto, agora por parte do Senado, tinha um projeto de poder. E esses idiotas que estão aí fora seriam as primeiras vítimas ao chegar no poder. É só estudar um pouquinho de história. O que Fidel Castro fez em 59, quando assumiu aquela ilha lá em Cuba, com apoio popular, com o povo nas ruas apoiando o golpe, lá sim, de Fidel Castro. Um dos primeiros a serem fuzilados foram os homossexuais. E depois, pastor, como lá era muito forte, igrejas de origem africanas, foram os pais de santo, os chefes lá do candomblé, que foram para o paredão. Porque eles sabem que a religião é forte em qualquer lugar, como é forte aqui no Brasil. O que a esquerda muito ataca aqui? Propriedade privada, família e religião. Se conseguirem abalar esse tripé, as porteiras se abrem para o poder absoluto. E depois, só o diabo sabe quando se poderá sonhar novamente em democracia. O meu voto em Brasília, por ocasião do impeachment. Primeiro, eu elogiei Eduardo Cunha pela forma como conduziu o processo de impeachment. Porque se não fosse ele, não teríamos chegado onde chegamos. Não é porque pesam sérias e pesadas acusações contra ele que eu não vou deixar de elogiar um homem que marcou a história de nosso Brasil. Imagine se fosse o presidente o Valdir Maranhão. Sem comentários. Sem comentários. Inclusive era do meu antigo partido, o PP. Que inclusive, por ocasião das eleições em 2014, botaram na minha conta R$200 mil da JBS Friboi. Se deram mal. Porque foi um major da PM que trabalha comigo, que no mesmo dia descobriu. E no dia seguinte nós conseguimos ali, via um cheque, né, nominal ao partido, devolver o dinheiro. A JBS Friboi tem alguns bilhões emprestados do BNDES, naqueles juros que todo mundo queria pagar. Até eu pegaria empréstimo com aqueles juros. E destinou para campanhas 360 milhões de reais. Se eu tivesse aceito aquele dinheiro, eu estaria falando por aí. O dinheiro eu recebi legalmente e prestei conta à Justiça Eleitoral. Não é propina. É propina sim. Ninguém dá 360 milhões para campanhas se não tiver negócios com o governo. Graças a Deus, em especial ao major da Polícia Militar que trabalha comigo em Brasília, como tem um subtenente da PM que está me acompanhando aqui também, tá? Nós conseguimos plotar isso daí, devolver e ficar livre dessa pecha. Dizer a vocês uma coisa. Se dependesse da minha oratória, eu acho que não teria muito futuro. Não nasci para falar. Como eu vi aqui o pastor, e até mesmo o Jordi, e até mesmo a Sara, e até mesmo o coronel falou muito bem aqui. Agora, o que eu procuro fazer é buscar fazer a coisa certa e não falar. Dar exemplos, como o caso da JBS Friboi. Eu entendo o que acontece na minha vida, não é uma obsessão. É, meu coronel, uma missão. Por vezes, os cristãos entendem, né, que
Deus tem uma missão para cada um de nós aqui. Eu até mesmo, quando comecei na minha vida pública, eu estava lá no 8º GC Paraquedista, em 1986, e queria fazer uma matéria na revista Veja, na seção Ponto de Vista. E eu estava numa dúvida terrível. Vou fazer a matéria ou não vou? A questão era salarial, que continua grave até hoje, a questão salarial das Forças Armadas e das Forças Auxiliares também. E quem falou para mim foi um subtenente, naquela época era negro, né? Hoje é afrodescendente, né? Mas foi um subtenente negão, meu irmão, hoje eu posso falar o nome de guerra dele, Bento, espírita, e falou para mim o seguinte: ô capitão, vai lá, você tem uma missão aqui na Terra, talvez essa seja o início da sua missão. Se você não for, você vai reencarnar novamente. Daí eu falei, poxa, se eu reencarnar e ser pé preto, já imagine que desgraça. Fui na revista Veja, fiz a matéria, fardado, saiu no Ponto de Vista, o título é O Salário Está Baixo, vale a pena ler. Ganhei 15 dias de gancho, meu coronel. Mas honrosa, valeu a pena. Inclusive, quando o general, depois que acabou a sindicância, né, me chamou para anunciar meus 15 dias de cana, ele falou o seguinte, né? Senta aí, capitão. Para um general mandar o capitão sentar, não é comum, né? O senhor sabe o que o senhor fez. Poxa, o general me chamou capitão de senhor. E no final ele falou o seguinte: eu vou te dar 15 ou 20 dias de cadeia. Quantos dias você merece? Olhei para a cara dele e falei, eu mereço 20. Daí ele falou, como você está sendo sincero, eu vou te dar 15. E acabei puxando 15 dias de cadeia e foi o meu início da minha vida fora dos quartéis. Tá ok? E resolvi me candidatar a vereador em 88. Fui o mais votado no Partido Democrata Cristão. Estou voltando agora para o nosso primo, né, Partido Social Cristão, que eu espero que seja o último. Depois me elegi deputado federal, pelo PDC também. Estou no 7º mandato do deputado federal. Respondi mais de 30 processos de cassação em Brasília. Quase todos protocolados por esse pessoal de esquerda, que falam tanto em liberdade de expressão, mas buscam cassar meu mandato exatamente pelo aquilo que eu falo. Como, por exemplo, agora. Adivinhe quem está denunciado em Haia por ter praticado um crime contra a humanidade? Eu! PT, PCdoB, PSOL, PDT e PV. Se bem desses dois últimos partidos, alguns deputados vieram falar comigo e falaram, a decisão foi do partido, não é minha, estou contigo. Eles não têm o que fazer contra a gente. Eu sou uma ameaça para eles em 2018. Apesar de não saber falar, eles não têm do que me atacar. Me chamam de tudo. Fascista, nazista, ciclista, homofóbico, mas não me chamam daquilo que eles são de verdade, corruptos. A grande projeção que eu tive na política, pastor, foi no final de 2010. Quando, caminhando pelos corredores das comissões em Brasília, eu descobri um material já feito, que estava na iminência de chegar nas escolas, que passou a ser conhecido como kit gay. Repito, deve ter algum homossexual aqui. Natural. Cada um faça o que quiser com o seu corpo. Agora, nós não podemos admitir que nossos filhos passem a ter esse comportamento por influência da escola. A partir do momento que eles não tinham argumentos contra a minha pessoa, passei a ser rotulado do quê? Homofóbico. Para mim, confesso até que essa palavra homofobia começou a tomar corpo a partir do final de 2010. Antes quase ninguém falava sobre isso aí. Mas, o que eu sempre tenho dito, né? Se ser homofóbico é defender as crianças, defender a família, pode continuar me chamando de homofóbico, não tem problema nenhum. Dizer a vocês
que eu tenho me preparado para essa missão de 2018. Tive agora 8 dias em Israel. Visitamos lá o pastor Everaldo, que é o presidente do PSC, o ministro da Agricultura. É de fazer a gente corar de vergonha. Um deserto. Os caras plantam tudo. Inclusive, exportam. Eles têm segurança alimentar. Nós, no Brasil, não temos. Você sabe por que não temos segurança alimentar no Brasil? Porque não temos potássio. Dependemos 100% do potássio da Rússia. Ou melhor, temos potássio. Mas, ali na calha, na foz do Rio Madeira, no Amazonas, em cima dessa grande reserva de potássio, foi demarcada uma reserva indígena. Então, nós não podemos explorar o potássio no Brasil, porque foi demarcada aquela área como reserva indígena. Lógico, se eu for presidente, não há a menor dúvida que essa reserva vai ser desmarcada. Um dos problemas que nós temos no Brasil, a política ambiental. Vocês têm aqui a Baía de Angra, uma área maravilhosa. Eu já não vou lá tem quase 3 anos. Deve saber por quê. Deve saber por quê. Me denunciaram por crime contra o meio ambiente, por estar pescando lá na Baía de Angra. Detalhe, os caras são tão idiotas, são tão burros, que me autuaram no dia e quase a mesma hora que eu tinha metido o dedo no painel de votação em Brasília. Então o Supremo, a segunda turma do Supremo, por unanimidade, arquivou o processo. Agora, se tiver alguém do Jornal Globo aqui, faça uma matéria. Vocês fizeram 3 matérias comigo, com uma sunga no bar, com a varinha na mão. Até falaram para mim, primeiro que alguns deputados falaram que eu tinha que ser preso mesmo por estar num barco de pobre. Um barco de borracha com motor de 40. E outros disseram que a minha sunga eu havia emprestado do Gabeira. A Baía de Angra hoje em dia, o estado do Rio de Janeiro tem como faturar bilhões de reais com o turismo na Baía de Angra. Mas tem 2 problemas lá. Um é segurança. O coronel, por todo o respeito que eu tenho a ele, ele sabe, se ele for para cima, ele vai ter problema. Não tem uma retaguarda jurídica. O bandido chega à delegacia, e agora, aqui já tem aquela questão da... a nova aqui, a questão da juizado de... Como é que é? Conciliação. Audiência de custódia, já tem aqui também? O vagabundo chega lá e fala que o coronel Salema fez uma careta para ele, e isso aí configura-se tortura psicológica. O coronel vai ficar preso. Nós temos que mudar a legislação. Temos que mudar a legislação para que a segurança pública, o coronel e seus subordinados possam exercer seu trabalho sem medo de ser preso. Hoje em dia se tem mais medo de um capa preta do que de um vagabundo. Isso tem que deixar de existir. Assim sendo, dessa forma, e desmarcando a estação ecológica de Tamoios, porque se agora alguém for lá na foz de qualquer rio ali, que deságua na Baía de Angra, pode ter certeza que tem gente passando rede e caçando robalo ali. Não tem a menor dúvida disso. Ou seja, é uma reserva do faz de conta, que serve para alguns do ICMBio apenas multar e fazer outros negocinhos lá que inconfessáveis naquela região. Eles passam a ser donos da região. Baía de Angra, um exemplo claro, então, que nós temos como faturar bilhões para o nosso estado em turismo. A mesma coisa na Baía do Rio Ribeira de Iguape, etc, 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 etc. O Brasil tem jeito. Agora, nós temos que atacar o politicamente correto e acabar com a divisão de classes. Branco contra negro. Gay contra hétero. Pai contra filho, lei das palmadas. Nortista contra sulista. Rico contra pobre. Eu quero que todo mundo seja rico, pô. Agora, para o PT, quanto mais pobres tivermos no Brasil, melhor. Melhor ainda porque o coitado vai ter um cartão de Bolsa Família numa mão, título eleitor na outra mão. Vai acabar sendo presa da esquerda, presa do PT de forma eterna.
O que liberta o homem da miséria não é o Bolsa Família, é o conhecimento. Nós estamos agora em Brasília. Como deve ter gente aqui com filho em escola particular, ou professor de escola particular, ou dono de escola particular aqui, até agora, o alvo do governo eram as escolas públicas, o filho do pobre. Ensinar o filho do pobre aquilo que os pais não querem que seja ensinado na escola. Agora, a Base Nacional Comum Curricular, que vai valer a partir do ano que vem, mas pode ter mudança agora, espero que tenha. Até porque, assim como a Sara Winter, o Alexandre Frota é um grande amigo meu. Já fez barbaridade no passado. Até filme pornô, homo, já fez. Tá ok? Então, o que acontece? O Alexandre Frota, de um ano para cá, mudou a sua vida radicalmente. Esteve, agora junto com a Bia Kiss, lá no Ministério da Educação, falando da escola sem partido e dessa outra doutrinação também em escolas. Eu espero que o ministro Mendonça seja sensível a isso e busque uma maneira, porque dá tempo ainda, de mudar completamente o que está previsto na base comum, na Base Nacional Comum Curricular, que mexe agora no currículo das escolas particulares também. Onde eu apelo a vocês que olhem o que o filho de vocês tem na mochila e, mais ainda, dá uma chegadinha na escola e veja nas bibliotecas que tipo de livro tem lá dentro. Para não ser surpreendido com um comportamento em casa que você não concorde. E eles agora querem ensinar também o sexo hétero, além de homo, hétero também. Ou seja, nossos filhos podem ser presas fáceis para pedófilos. Essa é a política do PT, espero que não seja do PMDB agora. Dizer para vocês que nessa minha vida em Brasília, okay, eu tenho problemas, mas pode ficar tranquilo que eu gosto de problemas. Não procuro, eles caem no meu colo. Temos hoje uma bancada em Brasília, com meia dúzia de policiais militares, que são excepcionais. Lá de um cabo do Ceará a um coronel lá de Brasília. Temos uma bancada evangélica também, que nessa questão família é nota 10. Todas as bancadas têm seus problemas. De vez em quando eles têm atrito entre eles mesmos lá. Mas como um todo, são excepcionais. Temos evangélicos, tem deputados ateus também que não concordam com isso. Agora, dizer a vocês uma coisa. O nosso Brasil tem como sair dessa situação. Gostaria de dizer ao pessoal lá fora que se a economia continuar da forma como está, nem homo nem hétero poderá ser feliz no futuro. Eles vão honrar sim, mas vai ser de dor no estômago e não de prazer. Então, a questão econômica do Brasil, nós temos como buscar uma solução para ela. Assim como uma banda tem um maestro, o maestro não sabe tocar, não é obrigação que ele saiba tocar cada instrumento. Ele conhece, mas não toca. A mesma coisa uma presidente da República. Por mais que falemos em democracia, quem decide o futuro de um país é um presidente da República. Ele é o maestro. E nós tínhamos até pouco tempo uma figura lá que eu não sei se presidenta tem como mexer na varinha e conduzir aí o seu ministério. Eles tinham apenas um projeto de poder. E, graças a Deus, levou um chega para lá, agora, o mês passado, né, por ocasião da votação aqui do impeachment, a primeira fase do impeachment. Eu espero que ele seja efetivado pelo Senado a partir de agosto. Agora nós possamos, então, pensar num Brasil diferente. Se bem que nós estamos acompanhando aqui também a questão de que parece que não vai sobrar ninguém em Brasília. Segundo o Sarney... Segundo o Sarney, ele falou que sobram apenas 5 parlamentares lá. O Sarney falou. Quando o Youssef falou que no meu partido só sobravam 2, eu fiquei numa banana, né? Poxa vida, será que eu estou nessa?
E daí teve uma coisa engraçada. Eu cheguei no plenário, estava lá o Paulo Maluf. Eu falei, Maluf, só sobram 2. Daí ele bateu no peito e falou, um sou eu. E não é que um era ele mesmo. O outro passou a ser eu. E lógico, né? Que a esquerdalha não gosta disso. Não gosta disso. Poxa. O Youssef dando atestado de bons antecedentes para esse cara. Mas não foi só o Youssef dando. Não. O Joaquim Barbosa também deu. Onde ele falou que, por ocasião do mensalão, só um deputado não teve seu voto comprado pelo PT. E foi o senhor Jair Bolsonaro. E tem outro ainda. Tem um ditado, coronel, que depois que o leão está morto, todo mundo quer botar o pé em cima dele para tirar fotografia. Nós tínhamos aqui uma pessoa muito conhecida, Fernandinho Beiramar. Foi soldado de artilharia, lá no 21 GC. Agora, o Pelé também foi soldado de infantaria. Ok? Lógico que o serviço militar obrigatório ajuda a forjar certos valores no homem. Tá? Mas alguns se perdem. E ele estava lá, cheio de parafuso no braço, né? Em 2001, se eu não me engano, numa comissão que tratava de tráfico. E todo mundo estava enfiando o pau ali no Fernandinho Beiramar. É lógico, está com a Polícia Federal do lado, poxa, né? Aliviaram a algema dele, etc. Daí, dado o momento, eu peguei e falei, né? Fernandinho Beiramar, Luiz Fernando, e deu um recado para ele. Um recado verdadeiro, objetivo, né? E eu estou para botar esses dias no ar essa fita aí, porque só eu tenho, que naquele tempo a TV Câmara não funcionava. Ele aloprou, né? Olhou para minha cara e falou, tu é o único aqui que não tem rabo preso. Então eu tenho aqui do doleiro Alberto Seff, do Joaquim Barbosa e do Fernandinho Beiramar. Se bem que isso não é virtude, isso é obrigação. É o mínimo que nós devemos ter em Brasília. O mínimo. E eu sou uma pessoa que fico orgulhoso, e não só em falar que eu sou capitão do Exército, bem como que sou deputado federal. Hoje em dia, se alguém estiver caminhando perto da Central do Brasil, ou na Cinelândia, ou no calçadão de Madureira, e alguém gritar, ô deputado, pode ter certeza que vai ter vaia para tudo quanto é lado. Aqui. Nós temos que, nós aqui, eu mais velho e os mais novos, resgatar isso daí. Eu entendo, né? Alguns falam para mim, se tu chegar em 2018, como é que você vai governar em 2019 com o Congresso que está aí? Eu lembro nos idos 87, 88, de vez em quando eu visitava o ex-presidente João Batista Oliveira Figueiredo lá em Petrópolis. E certa vez eu perguntei para ele, né? Inocente ainda, falei, presidente, por que você não se candidata no voto? Já que ele tinha prestígio ainda. Ele falou, tá maluco, capitão? Como é que vou negociar com um congresso desse? Se ele ressuscitasse hoje, ele ia falar, Bolsonaro, o congresso daquele tempo era uma maravilha. O que eu peço para vocês, caso o partido confirme a minha legenda para 2018, se bem que a primeira, eu já atingi os pré-requisitos que havia negociado com o partido. Se eu tiver 10%, a eleição é minha. A legenda é minha. Tivemos 11 na última do Datafolha. Se o Datafolha falou que eu tive 11, é sinal que eu tenho 30. E uma pesquisa agora em Brasília, por telefone, lógico, ela tem o seu valor, né? Me deu 20%. Hoje, a coluna do Ilimar Franco publica, diz que tem 17, tudo bem, e fala umas besteirinhas ali, dizendo o seguinte, o PSC, na pessoa do pastor Everaldo, quer passar um verniz no Bolsonaro, para ele ser defensor de família. Olha as bolas, pô. Passar um verniz para enganar que eu estou defendendo a família? Não tem cabimento. Alguns dos processos de cassação que eu tinha em Brasília foi exatamente para defender a família. E é uma coisa, me desculpe, não precisava ninguém para defender. Tinha que ser uma norma entre nós.
A família é uma coisa sagrada. Aquele que não quer ter família, que não tenha, pô. Quer dizer, não queira constituir a sua família, que não tenha. Mas não fica enchendo o saco de quem tem. Ok? A família é a célula da sociedade. Sem ela, a sociedade não vai para frente. Uma célula doente conosco, o nosso corpo está fadado aqui ao óbito. Por isso que nós lutamos pela família. Por isso eu luto pela propriedade privada. Eu vou fazer um pedido a vocês. Chegue em casa, vá na internet e tome conhecimento da emenda constitucional número 81 de 2014. O autor não é um cara do PT, não. Mas o PT apoiou essa emenda. E aperfeiçoa. Lá está relativizado o direito de propriedade. Se algum de vocês pensa que tem um apartamento, uma casa, uma chácara, uma fazenda, dá uma olhada o que está na emenda constitucional 81, para não ser surpreendido ao ter a sua propriedade expropriada de acordo com essa emenda. Para deixar claro, ali diz que a propriedade é expropriada de quem pratica o trabalho escravo. Mas, com o aparelhamento que vinha sendo feito no judiciário, eu espero que isso aí seja revertido agora, tem muitos juízes que entendem que o trabalho análogo à escravidão também é escravo. E o análogo à escravidão envolve 152 itens. É só ir lá na OIT, bota OIT, Organização Internacional do Trabalho, trabalho análogo à escravidão, vai ver que são esses itens. São coisas mais do que absurdas. Então esses pilares, né, família, propriedade privada e religião, nós temos que preservar. Não podemos brincar com isso daí. Vocês podem ver, nós temos agora, devemos começar a discutir aqui a reforma da Previdência. O pessoal vai logo em cima do miserável. Em média, as aposentadorias no Brasil estão em torno de R$ 1.500. A proposta lá, ao se aposentar com 65 anos, quando se chega a 50, é comum perder o emprego, e ele vai viver de bico, ou não vai ter o tempo integral, né, de trabalho até o 65, ele vai se aposentar com um salário mínimo. Isso daí não dá para engolir. O que nós temos que fazer em Brasília, e temos proposta a isso, afinal de contas, a viagem que fizemos a Israel, pretendo fazer a Coreia do Sul, pretendemos fazer o Japão. Depois do Trump ser eleito nos Estados Unidos, pretendo ir para lá também. Alguns acham que eu fazem comparação comigo com o Trump, eu estou preocupado. Está de brincadeira. Ok? E lá são duas opções, ou Trump ou a Hillary Clinton. Não tem espaço para... Né? Não tem espaço para a terceira força ali, pode ter certeza disso. Ok? E eu entendo que o americano exerce um grande papel no mundo. Se eles quisessem nos conquistar, já teriam conquistado. Devemos a eles o fato de não hoje estarmos falando alemão. Se não fosse eles, Hitler teria ganho a Segunda Guerra Mundial. Estaremos todos no jugo do nazismo. Afinal de contas, o partido do Hitler, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, é o PT. E junte-se ali com o fascismo também. Que os idiotas aí de fora ficam repetindo com o papagaio o que eles são. Fascista. Eu quero, no tocante à economia, né, que vocês sejam fortes. Vocês fortes é que farão o Estado forte. Eu quero aqui que as mulheres se igualem a mim. Como podemos fazer isso aí? Conte já disse como fazer no passado. Liberando arma para vocês. Vem com essa historinha de estupro, tá? Eu duvido uma mulher, por exemplo, morando numa fazenda ou no local mais periférico, longe daqui, um vagabundo vai forçar a porta da tua casa para cometer uma violência com ela, sabendo da possibilidade muito grande de ela ter uma arma dentro de casa. É por aí. E uma coisa esquisita, né? A gente vê por aí, eu estou encerrando aqui para ficar aberto a perguntas, a gente fica vendo por aí alguns justificando a luta armada no Brasil.
Primeiro, deixar bem claro, desde 1970 eu combato esse pessoal. Eu tinha 15 anos de idade. Morava em Eldorado Paulista. Quem tinha uma fazenda ali? Rubens Paiva. Vizinho à fazenda dele. Base de guerrilha. Carlos Lamarca. Coincidência, né? Muita coincidência. Em 70, então, Lamarca passou na minha cidade, com alguns marginais, e se embreou nas matas do Vale do Rio Ribeira, tendo como refém um jovem tenente da Força Pública. Naquele tempo não era Polícia Militar em São Paulo, era Força Pública. Tenente Alberto Mendes Júnior. A quadrilha do Lamarca, o Lamarca pertencia a um grupo conhecido como VAR Palmares, o mesmo grupo de Dilma Rousseff. Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Matava a coronhadas esse jovem tenente nas matas do Vale do Rio Ribeira. E eu lá, tinha 15 anos de idade, de vez em quando o meu calçado era que chute, né? Era palmiteiro, talvez aí veio a questão do par mito, né? Par mito, palmiteiro, tiraram o par fora, ficou o mito apenas aí. Ajudei o Exército Brasileiro com informações sobre as características daquela região. E fui muito bem tratado pelo Exército Brasileiro. Tanto é que me deram lá uma ICAM, uma instrução de concurso, admissão e matrícula, e eu prestei concurso para a escola errada. Era para ter prestado concurso para a academia em Resende, prestei para a escola preparatória de cadeias em Campinas. Mas depois que prestei o concurso, vi que estava errado, né? No final do ano eu prestei concurso para a academia e fui para a academia. Graças ao estudo público ministrado pelos presidentes militares naquela época. O pessoal só fala em tortura. Essa bandidada que foi presa treinava em Cuba, Coreia do Norte, Albânia, na China comunista naquela época. A Rússia basicamente dava era dinheiro, era Guerra Fria. Ninguém faz nada sem dinheiro. Tá? E, falando do meu voto lá em Brasília, quando citei o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ninguém está elogiando um torturador, como eles dizem. Não existe nenhuma sentença penal condenatória por tortura contra o coronel Brilhante Ustra. Nenhuma. E a nossa Constituição diz que você só poderá ser considerado culpado depois de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E não tinha. Daí vem aqui um cidadão aqui, o atual presidente da OAB do Rio de Janeiro, que sucedeu o Vadir Damu. O doutor Vadir Damu é autor de um projeto que proíbe que se assine delações premiadas enquanto o elemento estiver preso. Olha que lindo. A OAB do Rio de Janeiro. Eu sei que tem gente da OAB aqui que é contra isso daí. E é contra o que faz na OAB. E o atual presidente da OAB aqui. Eu não vou citar o nome dele. O atual presidente da OAB aqui. Que, inclusive, esteve em Brasília protocolando processos contra a minha pessoa no Conselho de Ética, no Ministério Público, etc. E ele tem uma mágoa, que o pai dele desapareceu em 1974. Ninguém sabe como o pai dele desapareceu. Mas eu vou falar um pouquinho do pai dele. O pai dele, segundo o presidente aqui, lutava por democracia. Qual era o grupo do pai dele? Não era VAR Palmares. Era Ação Popular Marxista-Leninista. Esta figura lutava por democracia, sendo integrante de uma facção com esse nome. E detalhe, todos os que pertenciam a essa facção, era obrigatório cursar na Academia Militar de Pequim, fazer o curso de guerrilha. O pai dele, pelo que me consta, não chegou a cursar. Eu não tenho certeza para onde ele foi, mas ele veio lá da AP de Recife, fugido para cá. Que a luta armada começou em 66, com uma bomba deixada no aeroporto de Guararapes, onde acabou morrendo um almirante, um jornalista, que ninguém fala o nome dele, só se fala Vladimir Herzog, mas um jornalista, e deixou 12 pessoas mutiladas. Veio para cá. E a fama dessa facção, Ação Popular Marxista-Leninista, era a seguinte: vacilou, rodou. Vacilou, eles matavam. Quem desconfiava, matavam. Talvez o pai dele tenha sido executado por seus companheiros de guerrilha. E esse cidadão devia se envergonhar do pai dele. Porque se a facção do pai dele fosse a vitoriosa naquele momento,
nós aqui no Brasil teríamos uma geração muito parecida com aqueles sem cabeça que estavam lá fora. Estaríamos numa plena ditadura no nosso país. E nós não poderíamos, logicamente, admitir isso. Por isso, o meu voto lá, citando o Carlos Alberto Brilhante Ursa, que de 70 a 74 comandou o DOI-CODE em São Paulo. A história, a verdade está aí. Diz a Bíblia aí, meu pastor, João 8,32. Eu sei que tem a ver com Deus, é lógico, está escrito lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Deus. Mas trazendo um paralelo para o nosso mundo aqui, nós só podemos pensar em crescer se nós estivermos do lado da verdade. Se a gente viver na mentira, quando alguns falam para mim, né? Você tem que dar uma relaxada, um polimento no seu discurso, ser mais político. Eu falo, olha, se é para trair a minha consciência, eu estou fora. O Everaldo, o pastor, que mais tem conversado comigo, tem trazido bons conselhos para mim. Até a ida a Israel foi um convite dele. Não fomos passear lá. Além da agricultura, fomos ver como é que o israelense cria peixe no deserto. O peixe, em especial, que eles criam lá, é o robalo. Não é o peixe preferido dos políticos brasileiros, não, tá ok? É o robalo. Mais ainda, eu botei algumas coisas no meu Facebook, né? Eu estava lá num shopping lá da vida lá, entrou um cara lá com uns 30 e poucos anos de idade, paisano, com um fuzil do lado, e 2 crianças. Isso foi logo no segundo dia. Daí eu comecei a prestar atenção. Vi garotos namorando à noite na praça, paisano, é lógico, com um fuzil. Lá, todos têm arma. É mais do que um direito, é um dever, uma obrigação para defender o seu Estado. Número de mortes por 100 mil habitantes, 2,7. No Brasil, que ninguém pode ter armas, 28. Agora, falta no Brasil, coronel, é separar esses 60 mil que morrem, quantos são inocentes, quantos são vagabundos. Tá ok? Se forem 40 mil vagabundos, essa meta tem que ser dobrada. Direitos humanos, na cadeia ou no cemitério. Pode escolher. Nós temos o apelo que eu faço a vocês, né? Caso o partido me dê legenda, pelo amor de Deus, votem em candidatos para deputado federal e senador com perfil semelhante ao nosso. Porque com esse tipo de gente que você vai ser obrigado a negociar lá dentro. E nós temos que buscar o ponto de inflexão na questão da política. Eu acho que Sérgio Moro, o pessoal do Ministério Público, nossa querida Polícia Federal, vai até o final com esse trabalho. Chegou agora numa cúpula lá. Estou muito feliz porque o deputado Pedro Corrêa, do meu ex-partido, a delação premiada dele foi acolhida também, e ele já antecipou muitos nomes lá. Não vou dizer que eles são culpados, não, mas inclusive citou o nosso último ministro da Defesa, do PCdoB. O atual ministro da Defesa, ele é do PPS. Tá? Ele é desarmamentista de carteirinha. Não vou culpá-lo, acusar de qualquer outra coisa. Se eu chegar lá um dia, o meu ministro da Defesa será um oficial general de 4 estrelas. Na educação, vamos ter lá alguém que leve a educação a sério. O Olavo de Carvalho vai para o Ministério da Cultura. Eu botei na minha página no Facebook, eu consegui, via requerimento de informações, a relação completa de todos daquelas pessoas físicas e jurídicas, nos últimos 5 anos, que pegaram o dinheiro da Lei Rouanet. Vale a pena dar uma papelada lá. São mais de 1 bilhão por ano que esses caras faturam. Mais de 1 bilhão. A Lei Rouanet
Em alguns casos se justifica. O cara é início de carreira, mas não nessas cifras absurdas que está aí, não para esse tipo de gente. Meus senhores, acho que eu fico aberto a pergunta por parte de vocês. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a recepção. Dizer que alguns falam que eu estou lá há 26 anos, nunca aprovei projeto nenhum. O projeto da fosfetanolamina sintética, eu sou um dos autores, eu que botei o projeto para rodar em Brasília, em menos de 40 dias aprovamos isso aí, para dar uma esperança àqueles que têm câncer. O Supremo suspendeu liminarmente, por 6-4, temos esperança de reverter isso daí, porque afinal de contas, quem está tomando a fósforo não tem mais esperança de vida. E nós temos, como diz a legislação americana, né, o direito de lutar. Também aprovei uma emenda que passou a ser uma lei minha também, a questão do voto impresso. Porque o que eu sempre falava é o seguinte, se o PT continuar, em 2018, eles vão fazer o sucessor de Dilma Rousseff, através da Smartmatic. Então temos o voto impresso ao lado da urna eletrônica. O voto é contado eletronicamente, mas qualquer presidente de partido, quer seja aí estadual, nacional, municipal, pode pedir a recontagem e a dúvida vai ser desfeita no tocante a isso daí. Nesse caso, vale a pena vocês tomarem conhecimento que em dezembro de 2014, Dilma Rousseff esteve em Quito. Entre as coisas que ela acertou com a Unasul, que é o nome de fantasia do Foro de São Paulo, foi a criação de uma central eleitoral única na América Latina. Entre outras coisas que ela acertou lá, foi a criação de uma Real Academia Militar. Ou seja, o coronel no Brasil só poderia ser promovido a general caso gritasse ali, esticasse a mão como o Hitler, né? E gritasse, viva Lula! E a verdade está aí, nesse último documento vazado agora do PT, onde ele é bem claro que eles pecaram, entre outras coisas, por não ter modificado os currículos militares e não ter promovido ao generalato militares comprometidos com a democracia deles. Okay? Então, esses riscos todos estamos correndo, peço a Deus que fiquemos livres brevemente desse tipo de gente, e dizer que a questão de 2018 passa pelas eleições municipais do corrente ano. Tenham um cuidado muito especial para escolher os seus vereadores. Obviamente que eu vou ser o garoto propaganda, né, de candidatura a vereador pelo PSC do Brasil, como há interesse por parte da direção nacional do partido. Mas se no teu município não tiver um cara bom do PSC, procura de outro partido. Não vamos falar que todos os bons estão no PSC e os maus estão em outros partidos. Não, não é por aí. Tá ok? Dizer a vocês que a direita tem discurso, tem voz, tem proposta, e mais do que tudo isso, vai ter reconhecimento popular e vai ter voto. Eu já ficarei muito feliz se nos debates nacionais, ao vivo, sem manipulação por parte da imprensa, eu possa botar as questões nacionais para que todos tomem conhecimento. E vou fazer uma campanha despreocupado em agradar A, B ou C. A minha campanha vai ser voltada para a verdade. Mostrar aqui, parafraseando aqui, a nossa querida Raquel Sherazade, que o título dela, do seu livro é esse, né? Parafraseando o Brasil tem cura. E nós todos aqui somos os médicos da cura do Brasil. E uma das primeiras propostas minha vai ser devolver esses agentes cubanos lá para a ilha de Fidel Castro. Que o Brasil não vai financiar ditaduras em lugar nenhum. Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus e estou à disposição de vocês.
Pessoal, agora a gente vai abrir, tá, um espaço para perguntas, 5 perguntas. Alguém quiser fazer a pergunta aí, pode se aproximar aqui desse microfone aqui. Primeiro aqui, nosso amigo... 3 perguntinhas, tá? Vamos sentar, pessoal. Vamos sentar para a gente poder ouvir as perguntas aqui e a resposta do nosso futuro presidente. Para encerrar aqui, pessoal, da tarde. Muito obrigado mais uma vez. Jordi, posso? Pode. Galera, vamos sentar. As fotos vão ocorrer depois, tá? Tá. Deixa eu... Para encerrar rapidinho aqui. Vai lá, pode ir. Presidente Bolsonaro, aqui é o Lúcio Carlos. A minha pergunta é o seguinte: qual é a sua opinião sobre esse início de governo Michel Temer na parte econômica e na articulação política, bem como aquela questão da ele ter que ceder à pressão do Ministério da Cultura, e se, em sua opinião, ele está tendo uma postura de direita, centro-direita, ou se o Michel Temer não deve contar com o nosso apoio? Lamento aqui ele ter cedido na questão do Ministério da Cultura. Devia ter mantido a sua posição, porque, afinal de contas, o pessoal continua fazendo campanha contra ele. Não deu para decidir ainda a questão nada no tocante à economia. Ele apenas ali ampliou a meta fiscal para 170 bilhões de reais, o limite desse ano, né, para não entrar aqui na tal das pedaladas novamente. Por enquanto, na questão da educação, que nos interessa muito, não tivemos uma resposta por parte do ministro, depois da ida do Alexandre Frota lá, se vai ser adotado aqui a questão da escola sem partido e fazer com que o currículo escolar seja voltado realmente para o aprendizado, e não para questões voltadas para aquela que os pais não admitem e não querem para seus filhos. Opa. Aqui. Próxima pergunta. Aqui. Sim. Boa noite, Jair. Boa noite, mesa. Sou o Jefferson Viana. Sou o presidente da juventude do Partido Social Cristão aqui em Niterói. Na verdade, não é uma pergunta, é primeiramente um agradecimento pela sua presença aqui na nossa cidade e entregar um presente lá no Instituto Liberal. Bernardo, você conhece muito bem Bernardo Santoro, sou articulista também lá do IL, e eu gostaria de te entregar nesse momento um livro dos nossos fundadores, Zog Leme, os editoriais Zog Leme. Okay? Valeu, obrigado. Hein? Tem uma dedicatória para o senhor. Valeu. Muito obrigado. E Bolsonaro 2018! Valeu. Boa noite. Por não. Mete bronca. Mete bronca. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar o deputado e a todos que aqui estão. E, enfim, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do PL 3722. Parece que o relator trata aqui de revogar o Estatuto do Desarmamento. Do PL no Senado, o senador Magno Malta, não é isso? Não, é um outro projeto no Senado. Conversei com o Magno Malta, ele abriu mão da relatoria. O projeto lá no Senado visa confirmar por lei o que nós não aceitamos por ocasião do referendo, chance de aprová-lo, tendo Temer como presidente. Tendo Dilma, não teremos chance nenhuma. Tá ok, então. Muito obrigado. Eu estou a comando de vocês aí. Tá. Última pergunta, então. Aí. Deputado, aqui é o Maurício Martins, representando o movimento pró-direita. Tá? Estamos muito felizes de estarmos aqui nessa noite maravilhosa, e a gente tem uma pergunta a fazer. Qual a sua visão a respeito do sistema carcerário no Brasil? Que é um absurdo, superlotação, entra celular, fazem o que querem, advogados e tal. Qual a sua visão a respeito disso? Olha, infelizmente no Brasil, né, não existe pena de morte, prisão perpétua, trabalhos forçados. A saída, eu sei que é a antessala do inferno. Agora, tal negócio que eu sempre digo, né? É só não fazer besteira que não vai para lá. É só não estuprar que não vai para lá. Não roubar, não sequestrar, etc. Ok? Agora, eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo do que cemitério cheio de inocentes. Tá ok? Se eu um dia tiver a caneta na mão, eu prefiro investir em escola do que investir em presídio. Então, quem quer cometer crime, pense 2 vezes ou 10 vezes antes de cometê-lo. Porque a cadeia existe, do meu entender, não é para recuperar ninguém, não. O papel principal da cadeia é tirar o marginal
do convívio da sociedade honesta e trabalhadora. Mas reconheço que é a antessala do inferno, os presídios. O meu sonho, por exemplo, nos pelotões de fronteira do nosso Exército Brasileiro, tem vários pelotões lá, essa galera podia ocupar essa região. Lá não tem problema de sinal de telefone celular, ninguém vai fugir porque a onça, a leishmaniose, a malária, o jacaré, dá conta do recado do cara lá, tá ok? Pessoal, quero agradecer agora, tá, a presença de todos vocês novamente. Dizer que foi um evento magnífico, como eu falei, um marco em Niterói. E, como eu falei, nós lutamos muito para fazer esse evento. Duas pessoas especiais eu quero agradecer porque me deram todo o amparo psicológico, todo o amparo físico, toda a ajuda, porque eu estava em Brasília. Vocês foram pegar convite com eles e vocês não têm noção de como que essas pessoas... Isso representa a família tradicional. Meu pai e minha mãe, Carlos, Roberto e Marzileia. Pessoal, olha, quem quiser também, ó, sobrou ainda lá sanduíche, refrigerante, água e mate, está em promoção, tá? Quem quiser ainda lá, quiser fazer uma boquinha antes de ir embora, pode ir na cantina. Um abraço, obrigado.
Pessoal, alô, alô. Alô, alô. Dois recadinhos só. Primeiramente, o recado lá da cantina, está em promoção. Sanduíche R$5, refrigerante R$4, água 3 e mate 3. E para quem quiser entrar, fazer parte do time vencedor do Partido Social Cristão, nós estamos um stand aí no lado de fora para o pessoal se filiar e fazer parte desse time vencedor. Tem gente que quer filiar, já estou indo para lá filiar o pessoal. Vamos fazer parte dessa luta. E Bolsonaro 2018. E quem é do Rio, Flávio Bolsonaro 2016. Muito obrigado a todos.